capítulo 5, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, apartai-vos de mim, pois eu sou pecador. A revelação de Cristo deve fazer em nós com que haja verdade. Isaías capítulo 6 vai mostrar a mesma imagem. Cristo envolto de glória no seu trono. Isaías vê a glória de Deus enchendo o templo e diz: Senhor, ai de mim, que sou de impuros lábios, perecerei porque vi a glória do Senhor. Se a revelação de Cristo não causa em nós uma profunda sinceridade em dizer que, Senhor, nós não somos dignos de estar diante de Ti, nós não estamos olhando da forma devida para Jesus. Oi, meu nome é Juan, esse é mais um Olhando para Jesus. Nós vamos olhar para a transformação de Cristo mediante a sinceridade no nosso coração. Quando nós somos sinceros diante do Senhor, Deus nos transforma no mundo espiritual, de glória em glória. A misericórdia dele vai se renovando através da nossa fraqueza. Quando Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores, aquilo não é humildade, aquilo é sinceridade e verdade diante de um coração quebrantado ao ver a glória do Senhor. Aquele que foi derrubado do cavalo teve a revelação, e essa revelação trouxe a sinceridade do seu coração. Quantos de nós deixamos de lado a presença e paramos de ter o mesmo zelo que nós tínhamos quando o fogo começou a queimar nos nossos corações? Às vezes nós achamos que estamos santos demais para poder reconhecer os nossos pecados e as nossas falhas. Mas devemos lembrar que nem o próprio rei Davi, que foi considerado homem segundo o coração de Deus, escapou de confessar a sua sinceridade diante do Senhor e disse: pequei contra ti e contra os céus. Davi reconheceu o seu pecado, foi transformado, renovado e foi colocado diante do Senhor como alguém que é o homem segundo o coração de Deus. Pedro, mesmo reconhecendo, mesmo se prostrando, não foi perfeito, teve outros pecados, e quando ele foi confrontado diante desses pecados, veio em volta a ele essa sinceridade novamente, dizer: Senhor, eu não te amo tanto assim. Senhor, eu te neguei 3 vezes, eu não te amo tanto assim. E a resposta de Cristo para isso que é miraculosa: apacenta minhas ovelhas, cuida dos que são meus. É engraçado porque após a gente ser sincero com Deus, dizendo que a gente não consegue, que a gente não é merecedor, que não estamos nem dispostos de verdade até diante disso, Jesus ele nos coloca no lugar de: agora você está bem onde que eu queria que você estivesse, onde você tem um coração entregue diante de mim, um coração que mesmo sujo, mesmo impuro, eu posso moldá-lo, eu posso usá-lo, eu posso transformá-lo perante a minha glória, perante o meu poder, perante a minha santidade. Deus ele é capaz de nos transformar, Deus ele é capaz de nos fazer mais parecidos com Cristo. E o que impede isso de acontecer? A sinceridade do nosso coração. Se não a nossa sinceridade diante do coração, se não a nossa sinceridade do coração diante de Cristo, não há verdade, e se não há verdade, não tem por que haver mudança. Cristo ele não trabalha com mentiras, Cristo ele não trabalha com desculpas disfarçadas, Cristo ele não trabalha com uma santidade fabricada em frascos. Não, Cristo ele trabalha com verdade, Cristo ele trabalha com sinceridade, Cristo ele trabalha com ação diante da verdade. O poder de Cristo age quando nós reconhecemos que somos pecadores. Esse é o primeiro passo para haver santidade em nós: reconhecer que nós não conseguimos ser santos por si próprios, que nós precisamos de uma força maior, uma força mais poderosa, e só Cristo tem esse poder. É engraçado porque, olhando para Jesus, a gente vê que não tem como ficar diante do Cristo sem ser exposto à glória dele. E não tem como você ser exposto a essa glória e não haver no seu coração uma profunda vontade de confessar aquilo que está oculto dentro de você. E se não há essa vontade profunda de confessar a Cristo, de confessar ao Senhor aquilo que não é verdade, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é ruim diante de Deus, e você tem essa necessidade de dizer: Senhor, meu coração está cheio de treva, eu preciso muito de Cristo. Se no seu coração não há essa vontade profunda, talvez Cristo ainda não tenha se formado dentro de você. Talvez você ainda não tenha olhado verdadeiramente para Cristo. E às vezes você estava como o Jó: eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia nas páginas, eu lia letras, mas agora eu conheço o Verbo. Quando você conhece o Verbo, quando você conhece a Deus, conhece a Cristo verdadeiramente, existe um profundo impacto numa transformação do nosso espírito, da nossa alma, que nos faz pensar de uma nova maneira. Jesus, alguma coisa assim do tipo. Mas
Quando a gente renova o nosso pensamento e entendimento, olhando para Jesus, olhando para Cristo, e coloca diante dele que nós somos falhos, nós somos pecadores, é como se nós não tivéssemos pernas e Deus falasse pra gente, corre. E a gente falasse, Senhor, eu não consigo correr, eu não tenho pernas para correr. E Cristo fala, é isso que eu queria. Que você se colocasse no lugar de vulnerabilidade, porque Cristo dá as pernas dele para que nós possamos correr. Cristo dá as suas mãos para que nós possamos agarrar firme na verdade que é Cristo. Sabe? Deus, ele tem um coração disposto, de carne, amolecido, para que ame a ele, para os filhos que têm um coração endurecido como pedra, mas isso só vai ser disponibilizado para os filhos que se colocam diante de Deus como alguém que não consegue viver sem a presença, alguém que não consegue viver sem Deus, alguém que necessita. Sabe, nesse olhando para Jesus, eu queria trazer para nós a reflexão de estarmos mais sinceros diante do Senhor, de pararmos de ficar montando palcos e fingindo o que não somos, sabe? Somos falhos, somos pecadores, temos muitos erros, temos muitas falhas, muitos vícios, muitos pecados e problemas que precisam ser resolvidos e consertados e vão ser diante de Cristo em nome de Jesus. Mas o que nós precisamos verdadeiramente é se colocar diante do Senhor e dizer numa conversa franca e sincera, não só em orações para falar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados e me abençoa naquilo que eu preciso. Tipo, não é isso. Deus, ele quer um relacionamento de conversa e intimidade, e nessa intimidade é necessário que haja uma prestação de contas nítida e clara. Assim como Deus colocou Pedro diante da fogueira para poder falar, ele traz peixes, ele coloca Pedro sentado e ele pergunta, Pedro, tu me amas? Logo após tudo aquilo ter acontecido, Pedro nega Jesus em volta de uma fogueira e Jesus coloca Pedro diante da fogueira para poder tratar dos problemas, porque é isso que é um relacionamento. Ser discípulo é ouvir o mestre, é seguir o mestre, mas também é estar diante do mestre e dizer, Senhor, eu falhei e eu preciso da sua ajuda nisso, e nisso, e nisso, e eu sou muito falho e eu preciso da sua presença. E é isso que nos faz ter um relacionamento com o Senhor, sabe? Essa reflexão que eu queria trazer no Olhando para Jesus de hoje, que nós possamos olhar mais para Ele. E olhando mais para Ele, eu quero dizer Senhor, eu estou olhando para Ti, eu vejo tantas falhas em mim. Quando eu olho para o cristão que eu devo ser, eu tenho vergonha do cristão que eu sou. Então, por favor, Jesus, me transforme e me ajuda porque eu sou falho. E é isso. Espero que Deus possa te abençoar com essa mensagem hoje e que vocês possam estar olhando mais para Deus, trazendo a sua sinceridade diante dele, sabe, no quarto, onde um lugar onde você tem intimidade com o Senhor, diante de um culto, uma comunhão com os irmãos onde a presença está presente, que possamos lembrar que Ele está sempre conosco e ver as nossas falhas. Então, não precisamos fingir diante do Senhor aquilo que não somos. E é isso. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Em nome de Jesus.